Campina Grande, sexta-feira, 31 de janeiro. O mês de janeiro está indo embora. Estamos nos despedindo do primeiro mês do ano de 2025. Hoje comemora-se o Dia da Solidariedade e também o dia do primeiro lançamento do satélite enviado pelos Estados Unidos da América do Norte no ano de 1958. Programa Opção para a Vida, deixando você sempre bem informado. Dentro de instantes estaremos ouvindo outra vez o reverendo Antônio Júnior. Queremos nesse momento convidá-los para que juntos oremos e clamemos a Deus para que haja paz, para que volte a paz em todo o Oriente Médio. Nós temos visto que desde o dia 7 de outubro do ano de 2023, Israel foi barbaramente invadida por terroristas do Hamas, que mataram naquela invasão 1.145 cidadãos civis. Crianças tiveram suas cabeças decepadas, jovens, moças foram estupradas, anciãos tombaram assassinados barbaramente na presença dos seus filhos e levaram 240 e tantos civis como reféns. E eles agora estão devolvendo esses reféns, alguns com vida e outros apenas os corpos para serem sepultados. Precisamos, portanto, de orar para que haja paz, para que Deus envie anjos com espadas desembainhadas sobre toda a zona fronteiriça. Aliás, não só na faixa de Gaza, mas também no norte de Israel. Israel agora está sendo ameaçada pelo Hezbollah. Terminou a trégua, o acordo que foi firmado entre o Líbano e o Estado de Israel, para que eles pudessem ter tranquilidade e os cidadãos do norte de Israel pudessem voltar a habitar naquela zona fronteiriça com o Líbano. E o que era para o Líbano fazer, deixou de fazer, que era de ocupar toda aquela região do sul do Líbano para que os terroristas do Hezbollah não ocupassem mais para ameaçar o Estado de Israel. Israel, portanto, não tinha outra alternativa senão romper com aquilo que foi acordado por conta das ameaças dos terroristas do Hezbollah voltarem a acionar mísseis e também armas de alto calibre para matar ou até mesmo invadir o Estado de Israel no norte, lá fronteira com o Líbano. Por isso, convido você para que juntos oremos nesse instante. A mídia torce todas as versões a despeito deste último conflito agora com o Líbano. Aquilo que a mídia mostra aqui no Ocidente não traduz a veracidade dos fatos. Por isso, clamemos nesse momento. Eu convido você para que juntos oremos ao Senhor mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, te pedimos que nesse momento tu contemples toda aquela região do Oriente Médio, este povo que se chama pelo teu nome, toda a nação e o Estado de Israel, lutando pela sua sobrevivência. Tem misericórdia. Ouve o nosso clamor, que tu envies anjos com espadas desembainhadas para guardar toda a zona fronteiriça, tanto na faixa de Gaza quanto contra a região do norte de Israel, contra o Hezbollah. Te pedimos em nome de Jesus. Ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração e responde-nos, pois nós te pedimos tudo isto agradecidos, em nome de Jesus. Amém. A violência urbana é um dos maiores dramas da nação brasileira. As nossas cidades estão se transformando em verdadeiros campos de guerra, campos de sangue. No Brasil, os assassinatos já são uma espécie de guerra civil, onde os nossos jornais trazem todos os dias relatos dramáticos de pessoas que são mortas e assassinadas com requinte de crueldade.
Uma das maiores preocupações do povo brasileiro é com a segurança. Temos medo de sair de casa, temos medo de bala perdida, temos medo de assalto, temos medo de arrombamento. Vivemos trancados dentro de 4 paredes, com grades nas portas, com trincas, com alarmes, com cercas elétricas e nos sentindo inseguros. O narcotráfico cada dia mais se fortalece. O estresse do trânsito dos grandes centros urbanos deixa as pessoas com os nervos à flor da pele. Vivemos inseguros, ameaçados, amedrontados, acuados pela violência urbana. As pessoas estão se tornando cada vez mais truculentas, impacientes. E nós estamos vivendo esse momento em onde a vida humana tem sido desvalorizada. Se mata por um par de tênis, se mata por motivos fúteis e banais. Nós precisamos cuidar para que a cidade não se transforme no cenário mais perigoso para a nossa sobrevivência. A única maneira de resolver isso não é apenas numa questão econômica e social. O homem precisa ser transformado. E para que o homem seja transformado, é necessário que o Príncipe da Paz, Jesus Cristo, governe o nosso coração. Só Ele pode arrancar de dentro do nosso peito a violência, o ódio, a vingança e colocar dentro de nós o verdadeiro amor, o espírito de perdão, a disposição de amar o nosso próximo como a nós mesmos. E você não pode se extirpar desse corpo. Porque quando você sai desse corpo, é como se você estivesse menosprezando a Cristo, negando a Cristo, apostatando da sua fé. É fato. Então nós temos essa responsabilidade diante do corpo de Cristo e dos nossos dons, daquilo que Deus nos deu, para exercermos com fidelidade, com carinho, com aperfeiçoamento todos os nossos dons. Quando eu enfatizei a questão da arte para explicar que nós seres humanos, a nossa mente valoriza uns mais do que os outros, também incorre nos nossos erros ao saber qual é o dom específico que Deus tem para nós, para a gente trabalhar. Então, por exemplo, quando eu estava na igreja, logo no início, eu vi os irmãos cantando e tocando, aquilo me chamava a atenção. E eu queria ou ser cantor ou ser instrumentista. Mas graças a Deus que Deus não deixou. Porque eu seria um péssimo cantor e um péssimo instrumentista. Porque eu não tenho dom para essas coisas. Mas eu queria. Imagina se eu forçasse, não é? Imagina se eu fosse forçando, estava ali forçando. Então, às vezes acontece isso, a gente se vislumbra com uma coisa, vê, acha aquele bonito, a arte, e aí quer fazer a mesma coisa. E talvez nós não temos esse dom, nós não fomos chamados para isso. E aí, para saber para o que a gente foi chamado, a gente tem que estar o tempo todo aos pés do Senhor e entender. Por isso que participar do culto, participar da comunhão, participar das coisas da igreja é importante, que faz com que a gente desperte e veja aquilo que Deus quer trabalhar conosco. E naquilo que a gente coloca a mão para fazer, a gente faz bem. Eu entendo que todos os dons são espirituais, mas existem os ordinários, que é o que você está dizendo, os ministeriais. O que se faz, digamos assim, o que se faz por naturalidade. Podemos dizer assim?
Mas eu penso que em tudo é espiritual. Se a gente faz para o Senhor, designado pelo Senhor, a gente faz espiritualmente. E requer dom. Embora haja uma naturalidade, algo que é natural nosso, mas eu penso que o efeito para aqueles que vão receber, vão ser servidos, tem que ser espiritual. Porque se eu fizer essa distinção, eu posso dizer que no ministério o cara pode ser um profissional. Existe até um livro de John Piper que ele escreve sobre isso, né? Nós não somos profissionais. Ele fala com os pastores sobre o perigo de nós estarmos fazendo a obra do Senhor cotidianamente e aí fazendo por profissional, como se fosse um profissional, e de fato acontece. Se você não estiver ligado, conectado na sua espiritualidade, com muito temor, com humildade, reconhecendo, você pode entrar num momento que você está automático. E o que é essa automação? É não ligar mais com o dom espiritual, a regência de Deus, o cuidado de Deus na sua vida, e você fazer como. E nisso eu tenho certeza que também leva você a uma vida dissoluta. Você não liga mais com o pecado, tanto faz, começa a flertar e aí cai. Então, irmã Alexandra, embora eu veja que há o ministério que é algo ordinário, mas mesmo assim é dom espiritual. Para exercer tem que ser espiritual. Assim como esses dons, como a cura, como a profecia, como a visão e outros dons que Deus nos dá especificamente para a edificação da igreja. A fé salvífica, ela foi dada para todos. Mas, por exemplo, alguns foi... Aí é uma questão dos comentaristas. Eu não sei se realmente Paulo quis dizer isso, mas estou vendo que com os comentaristas. Por exemplo, eu chegar agora e receber uma mensagem de que eu deva deixar a igreja do Calvário, pegar minha família, arrumar minhas malas e ir para a Arábia Saudita. Aí a fé não é diferenciada, sim ou não? Sim ou não, irmãos? É nisso que ele está dizendo. Existem alguns que foram dotados de fé dessa forma, diferenciada. Porque aqui eu estou na igreja, né? Estou na igreja, estou dando aula, tenho meu trabalho, tenho a minha família, estou no meu país, né? Na minha língua. Aí imagina eu receber uma profecia dessa, uma orientação dessa, não profecia, uma orientação, melhor dizendo, e aí eu tenho que dizer, bora Irama, arruma as malas, que a gente vai ter que ir para a Arábia Saudita. Aí eu acho que a minha fé seria menor ainda do que a de Irama, dizer assim, bora, a dela seria maior. Mas a fé para crer na suficiência em Cristo, ela é dada para todos. Mas no desenvolver da nossa carreira espiritual de crente, existe essa fé que diferencia de outras, entendeu? Para realmente, por exemplo, a fé de Abraão foi uma fé diferenciada. É tanto que ele é considerado o pai da fé, não é? Deu certo ou não a explicação? Assim, os caras falaram isso, né? Mas eu também penso que é plausível essa interpretação. Verso 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de cura, socorro, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres?
ou operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam todos, entretanto procurai com zelo os melhores dons. Bom, aí muitos também pegam esse texto aqui para dizer que os dons, como os apóstolos e os profetas, continuam, mas ele está dizendo que Deus deu à igreja para edificação. Então, no momento que Deus levantou os profetas, a igreja foi edificada. No momento que levantou os apóstolos, a igreja foi edificada. Entende, irmãos? Então, o que ele está dizendo é que Deus levantou para a igreja. E o papel deles, o trabalho deles, o ofício deles foi feito. Amém? Agora, existem alguns autores, por exemplo, também como Martyn Lloyd-Jones, ele trabalha essa questão de que dons específicos, Alexandra, ou essa fé, por exemplo, mais diferenciada, digamos assim, do ordinário, eles realmente continuam e existem. Existem pessoas que trabalham a questão de, por exemplo, do dons para você exercer certos tipos de tarefa que é específico da pessoa. Eu vi isso com um menino que, inclusive Tiago, que ele é coordenador do ITESMI, ele foi um dos preletores aqui no Congresso de Harmonia Divina, e ele fez algumas leituras sobre essa questão de dons. Aí ele chegou para mim e ele disse: você tem um dom específico, você tem um dom de, ele chama assim, é como se fosse um dom apostólico, mas não um apóstolo. Apostólico de quê? De enfrentar situações difíceis para a revitalização da igreja. Porque ele fez uma leitura do meu ministério até os dias de hoje. Aí ele falou: tu tem essa configuração, tu tem esse dom. E aí você então começa a perceber de fato algumas coisas que acontecem na sua vida, no seu ministério, que revela esse tipo de coisa, né? E aí eu penso que Deus, ele nos conduziu a isso, né? A fazer esse trabalho, né, de revitalização, de trabalhos que precisam de revitalização. Agora, existem aqueles que têm, por exemplo, um dom de implantar. Aí esse eu não tenho. Eu tentei, mas não deu certo, porque eu não tenho esse dom. E o que é um implantador? O implantador, ele é nato, ele chega, ele planta a igreja. Eu conheço um deles, pastor Júnior também é o nome dele, ele é batista. Rapaz, é impressionante, ele chega, ele implanta uma igreja, com 2 anos, ele deixa uma igreja com 80 pessoas, sai para um pastor. Aí o pessoal diz: não, pastor, fica, se eu ficar, a igreja cai. Eu tenho que sair para iniciar um novo trabalho. Então, ele é específico nisso. Eu conheço outro também, que inclusive ele é oficial da polícia, pastor Edgar. Ele também é assim, ele chega no canto, aí ele planta, 2 anos ele sai para um pastor assumir a igreja. 3 anos sai para assumir. Inclusive ele foi implantar até, se não me falha, foi no Equador ou foi no Peru, uma igreja. E ele já está de volta aqui no Brasil. Mas ele tem esse dom de implantar, implantador de igreja. E tem também aqueles que eu entendo, aí eu particularmente, eu não sei se eu posso usar esse texto, o texto de Efésios, mas, por exemplo, de pastores evangelizadores. É aquele pastor que ele prega num culto específico e várias almas vêm. Já viu isso? O meu pastor, o pastor Jadiel, que ele faleceu, como eu disse a vocês, ele tinha esse dom. Era impressionante. Teve uma vez que a gente estava num culto, ele pregou, inclusive ele pregou uma heresia, um momento assim que ele deu uma heresia de misericórdia. Quando foi no final que ele fez um apelo, minha amiga, a multidão veio chorando para frente. Chorando para frente. Porque eu penso que o pessoal não especificou naquela heresia, né? Especificou naquelas verdades que ele estava dizendo em meio a uma heresia que ele soltou. Mas que o dom dele não foi prejudicado, nem a ação de Deus, daquelas pessoas vindo chorando arrependidas. Aí eu penso que existe esse dom de evangelista, sabe? Aquele a pessoa que Deus toma assim, que quando ele fala, quando ele prega, as almas são tomadas de tal forma que eu não sei explicar. Só sei que é assim, como diz Chicó, né? Eu só sei que é assim. Mas, irmãos, todos os dons, como Paulo está dizendo aqui, eles são para prover a igreja, para a edificação da igreja. E aí a gente tem que ter cuidado, né?
como diz aqui do versículo 21 ao versículo 26, ao versículo 25, os dons, eles têm a sua honra, eles têm os seus méritos, digamos assim, porque existem uns dons menos proeminentes, mas isso mostra que, diferente da cultura humana, Deus valoriza cada dom, porque cada dom é importante no corpo. E que a gente não pode se pautar pela nossa cultura, mas sim pela cultura do Evangelho. E nada a gente pode fazer, como Paulo vai dizer aos Filipenses, não faça por ambição egoísta, mas façam tudo com humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Então, meus irmãos, a diversidade e o propósito dos dons de Deus, ele trabalha, o apóstolo Paulo, de maneira brilhante aqui nesse texto. Nem todos têm os mesmos dons, todos são chamados a buscar aqueles que edificam mais a igreja. Eu vou dizer uma particularidade aqui. Que eu estava estudando, inclusive eu estava conversando com o pastor Jamerson, que a gente conversa, de vez por outra a gente tem um momento de falar sobre ministério, e eu estava dizendo a ele, a gente estava chegando a uma conclusão de que esses dons na igreja é extremamente importante, inclusive no pastoral. Por exemplo, existem pastores que eles têm um dom de administração, são exímios administradores, mas não tem uma pregação tão elaborada, nem um ensino tão elaborado, mas é um exímio administrador, e é pastor. Mas às vezes ele está sozinho na igreja, e a igreja é grande, e o que é que os irmãos vão sentir falta? Da pregação e do ensino. A administração da igreja está bacana, beleza, está lá no CNPJ, uma Receita Federal, né? O patrimônio está bom, aquela coisa toda, mas falta o púlpito e a sala de aula. Mas tem pastor que assim, ele é um exímio pregador, ele prega que é uma beleza, mas não administra tão bem. Então a igreja está lá, o púlpito está muito forte, mas aí não ajeitaram o terreno da igreja, não escrituraram o terreno da igreja, não pagaram os impostos do CNPJ na Receita Federal. Aí o que é isso? Faltou o administrador. E aí eu e o pastor James estava dizendo, rapaz, como a gente precisa de dons específicos, pastoriais em igrejas locais. Que embora a gente pregue, a gente administre, a gente ensine e a gente apacente, mas tem coisas desses dons que a gente faz mais do que o outro, isso é claro. Por exemplo, administrar a igreja, eu preciso de alguém para me dizer as coisas, que eu não sou bom em administração. Eu preciso de alguém. Lá em casa, quem me ajuda a administrar minha casa é minha esposa. Que eu não sou tão bom, isso eu reconheço. Entenderam, irmãos? Eu posso administro algumas coisas? Sim. E posso adquirir conhecimento de administração? Sim. Mas aquele dom, aquela coisa que você tem, que você faz naturalmente, é isso que eu estou dizendo. Então reconhecer isso, por exemplo, quando a gente está numa comunidade, a gente precisa que a comunidade reconheça e que a gente chame essa pessoa, essa lacuna como pastor, para fazer esse papel. E a gente desmistificar de que o pastor, ele é tudo. A gente pode até continuar pensando isso, mas a gente vai quebrar a cara, porque não é. Não tem jeito. Não é. E sabe quem está à frente das igrejas históricas? Essas igrejas que a gente sempre critica. Tem essas igrejas que a gente está criticando, quando você vai ver, tem 7, 8 pastores, 9 pastores. Ah, você é pastor? Não, eu estou pastoreando os jovens. Não, está fazendo, não, sou administrador, eu só presido aqui e administro a igreja. Você pode ver que lá eles fazem isso bem direitinho, e a igreja é enorme, e a igreja tudo, porque eles têm isso acurado neles, que às vezes falta para nós. Entenderam, irmãos? Vou concluir aqui.
dizendo algumas coisas. Para nós, evite comparação ou divisões baseadas nos dons espirituais. Nesse finalzinho falei de um dom que o pastor tem, de um dom que eu tenho, de um dom que eu tenho. Mas evite fazer divisões. Evite fazer comparações e divisões baseadas nisso. Reconheça o valor de cada um. Reconheça o valor de cada um aqui, do seu esforço, do seu trabalho. A gente precisa, como igreja, cultivar, irmãos, é todos os dias trabalhar isso nos nossos corações, cultivar a cultura da unidade e da valorização das diferenças. Amém? Amém, meus irmãos? Ter muito cuidado com isso, de não se achar ou de você desvalorizar um em detrimento do outro. Buscar, irmãos, compreender e utilizar os dons espirituais para o bem comum. É lícito, busque os dons espirituais, busque a Deus nesse sentido. É lícito, você pode fazer isso, mas saiba que é para o bem comum. Não é para você ser reconhecido, se completar, não. É para você servir a igreja. Amém? Rejeite a ideia de que algum dom ou ministério é menos importante. Rejeite a ideia de que o dom ou ministério é menos importante. Rejeite isso. O resumo do ensino de Paulo aqui hoje é que todos os dons vêm do mesmo Espírito. E se vem do mesmo Espírito, a partir do momento que nós nos dividimos, essa divisão referenda que não vem do Espírito. Mas quando esse dom ele é exercido para trazer essa unidade da igreja, é o Espírito Santo agindo poderosamente. A diversidade dos dons promove a unidade e o crescimento do corpo. E aí 2 perguntas para que a gente saia daqui mastigando na nossa mente. Como você tem usado os seus dons para edificar a igreja? Você valoriza os dons dos outros membros do corpo de Cristo? Ou você valoriza só o seu dom? Devo lembrar a todos que nesse início de semana, no próximo domingo, você está convidado a participar de um culto no templo mais próximo da sua residência, no seu bairro, em sua cidade, há uma igreja evangélica. Vá participar de uma das reuniões. Se você reside em Campina Grande e deseja fazer uma visita à Igreja do Calvário, a nossa igreja sede está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. Nós temos a EBD, Escola Dominical, às 9 horas da manhã, temos culto divino às 18 horas. Às terças-feiras nós temos culto de oração pela família e às quintas-feiras estudo bíblico. Portanto, compareça, prestigie, faça-nos uma visita que muito nos honrará. Estaremos, portanto, na próxima segunda-feira, juntos outra vez para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Deus abençoe a você e toda a sua família, hoje e sempre. Amém.